A paz de Cristo Jesus. Na sua caminhada cristã, creio que você já tem ouvido muitas vezes a passagem do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João no capítulo 10 versículo 10 que diz: "O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância." Mas a grande questão é quem é o ladrão aqui exposto por Cristo? É o diabo? São os mestres da lei, ou seja, os sacerdotes ou sumos sacerdotes, que representavam também a imagem de pastor. Para compreendermos todo o cenário do capítulo 10 do Evangelho escrito por João, precisamos voltar um pouco no contexto, no capítulo 9 quando o cenário se baseia na cura de um cego, e ao longo do evento Jesus está a responder os fariseus que o rodeavam. Cabe aqui lembrar que os fariseus eram um grupo ou melhor uma seita judaica puramente religiosa, promoviam a ideia de pureza sacerdotal para todos os judeus, entre outros aspectos. Assim, Jesus no capítulo 10 começa sua parábola, dando ênfase ao local simbólico das ovelhas, ou seja, o aprisco, onde era cerca e possuía somente uma porta estreita, protegendo assim as ovelhas e não permitindo passar ninguém a não ser o próprio pastor. Contudo, Jesus deixa claro que a porta estreita é ele, e para ser pastor e cuidador de ovelhas somente passando por ele, em outras palavras, era preciso que aqueles que se dizem líderes precisavam se converter aos seus ensinos e seus mandamentos, para que pudesse ser chamados pastores ou líderes. Sem essa atitude eles nada mais eram que salteadores. Este termo tem origem do latim que quer dizer soldado mercenário grego, e posteriormente teve seu sentido alterado para bandido, ou aquele que rouba. Cabe aqui destacar que o primeiro significado já traz para os judeus uma certa humilhação, pois significava que a pessoa ou grupo que levava este nome tinha como marcar de não ser leal a nenhum senhor, estando disposto a matar e saquear por quem lhe pagasse mais pelo serviço. Ou seja, Jesus estava aqui dizendo para os fariseus que eles não eram leal nem mesmo naquilo que eles diziam ser santo ou certo de se fazer. Contudo, João nos versículos 4 e 5 relata que o pastor chama as ovelhas e vai adiante delas chamando pelo nome, fazendo com que elas caminhem com ele, ou seja, o verdadeiro pastor dá o exemplo a ponto da ovelha o imitar nas boas práticas. Contudo, João continua a relatar que as ovelhas não seguiram os estranhos ou os próprios fariseus, não sendo enganadas, mas mesmo Jesus sendo tão claro e objetivo. João diz no versículo 6 que Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Note que aqui fica bem nítido que o apóstolo Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios capítulo 4 versículo 4 que diz: "Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus." Neste ponto Jesus começa a deixar a parábola mais fácil de entender para os fariseus, de forma que a Bíblia deixa claro que os judeus que ali estavam, sendo estes os falsos pastores, falsos mestres, se revoltaram dizendo que Cristo tinha demônios. Até mesmo planejaram apedrejá-lo. Com isso, fica nítido que o ladrão citado por Cristo se refere aos fariseus, em outras palavras, aos religiosos da época que fingiam ser algo ou faziam e viviam de outra forma esta que não agradou a Cristo. Contudo, tais características de roubar, matar e destruir pode se encaixar ao diabo, pois o mesmo age desta mesma maneira. Porém cá entre nós, quando vivemos em Cristo, essas características já não se enquadram mais a nós. Porém o ser humano quando distante de Cristo ele não é nada mais nada menos que casa de demônios, estando em um estado de 7 vezes pior do que era, conforme descrito no Evangelho de Cristo segundo escreveu Mateus capítulo 12 versículos 43 ao 45. Assim, irmãos meus, não sejam enganados achando que o ladrão é somente o diabo, mas também é todo líder religioso que prega evangelho diferente daquilo que está na Bíblia, tendo como centro Cristo e sua vontade. Haja vista que hoje muitos pregam a Bíblia mas com trechos que lhes permitem direcionar a sua própria vontade. Tenhamos cuidados, vigiem, orem, jejuem, estudem a Bíblia, peça a Deus direção. A paz de Cristo a todos.